fala de sumandos então. Hoje não teve o nosso pó de sumos, como vocês já sabem, mas o que que a gente fez? Que pena, hein? Que pena, né, Que Carolzinha? pena. Tava bem legal, hein? Pelo Tava. que eu vi, assim. Nossa senhora, o William ia dar um show. Ia. Não um show eu digo assim, não é um show da história da vida dele, que é um show, mas sim um show da parte estratégica do concurso. Cara, ele tem muita coisa, muita bagagem pra passar. E coisas assim, muito novas. Eu não vou dar spoiler, Carol. Você já sabe o que eu tô Sim. querendo dizer. Bom, E é algo vamos assim. esperar então para ver quando é que vocês vão conseguir trazer ele de volta Sim. para poder falar, né? É Eu algo tô que em ansiosa. 27 anos, assim, vendo o concurso do QOM, eu nunca vi. Foi a primeira pessoa que fez, mas isso aí tem que aguardar. Eu fico ansioso, eu fico Querendo falar, e mas eu não posso. vamos Tem que aguardar. aguardar. E aí, o que que a gente fez, pessoal, para vocês não ficarem de fora aí do nosso Pod Sumos? A gente criou um quadro, na verdade eu, o Léo e a Carol criamos um quadro e esse quadro vai se chamar Reflexões da História. Então vocês acompanhem aí um pouquinho desse quadro, que é, lógico, sobre história, né, Carol? Fala aí um pouquinho do quadro. Isso aí. Kio, eu tenho aqui do meu lado o Léo, formado em História. Léo, se apresenta aí pro pessoal. Tudo bem, pessoal? Alunos humanos. Estudante de Alva também. E aí a gente vai trazer um pouquinho, a ideia desse quadro é trazer um pontinho, falar de um personagem ou de uma batalha específica que cai na nossa bibliografia. Sempre. Trazer alguns bizus, né, alguns pontos daí do nosso livro, da nossa bibliografia, que com certeza sempre ajuda ali os alunos, né, que estão se preparando, aqueles que estão entrando também, né, que estão ainda conhecendo esse mundo aí dessa história. Sim. E Então, eu acho Léo, que levantando esses pontos chaves assim, eu acho que é importante para sim, mas assim, aumentar eu o nosso quero, conhecimento. a ideia aqui é aproveitar ao máximo Entendi. a sua formação de História para ajudar os edsumandos aqui do curso, tá? Então, assim, eu queria saber qual personagem que você trouxe para a gente falar hoje sobre ele. O de hoje a gente vai falar sobre o Jerônimo de Albuquerque. Personagem muito importante. Você sabe Da quem é nossa Jerônimo de história. Albuquerque? E aí, Ó, pessoal, se não sabe, tá pegando, hein, Kio? A depois gente deixa tá em aí no agosto. comentário aí, né, quem foi Jerônimo de Albuquerque. Bora. E para falar de Jerônimo de Albuquerque, nós temos que falar um pouquinho, né, da França equinocial, né? O que foi a França Equinocial? Então, Fala pra mim. vamos lá. A França equinocial, né? Então, em 1612, partiu da França uma expedição chefiada pelo, então, Daniel de Latouche e seu sócio, né, Nicolau de Saint-Cyr, com destino ao Maranhão. Que eles Chegando queriam no lá? Maranhão, vou falar pra você. Ah, Chegando no Maranhão, eles fundaram, então, uma pequena cidade chamada chamada São Luís. São Luís. Que mais tarde seria o quê? Se tornaria a capital do Maranhão, né? E então essa invasão ali no Maranhão fez com que então o governador de Pernambuco, né, ele organizou uma expedição ali para poder expulsar esses franceses, no qual o Jerônimo de Albuquerque ele, né, receberia esse comando. E quem foi Jerônimo de Albuquerque, né? Jerônimo de Albuquerque ele nasceu em Olinda em 1648. Ele era filho de um português com uma índia, né, que era filha de um chefe indígena ali do local. Legal. E ele também, por essas características, né, de ser filho de uma indígena de português, ele falava tanto a língua portuguesa como a língua indígena. Então isso era um ponto importante ali para Portugal, porque Portugal precisava de alguém. Precisava assim, de uma força para de ajudar uma na batalha, força para ajudar na expulsar batalha, para expulsar os franceses de lá. né? Então legal. era muito importante essa conexão, né, Uhum. de Jerônimo de Albuquerque, porque ele Ele era o elo de ia conexão usar entre as duas. pessoas Sim. numa guerra onde precisava conhecer o ambiente, o local. Sim, né? claro. E os índios, ele tinha bastante conhecimento ali da floresta, né, tropical ali naquela época. Né? Uhum. E Jerônimo de Albuquerque, segundo o livro Uma Síntese Histórica, vai chamar de aquela pessoa que é alguém capaz de unir, né, conectar dois mundos, duas culturas, né, tanto a indígena Quanto a como portuguesa. a portuguesa. Né? Legal, Léo. Bacana. E então Jerônimo de Albuquerque ele se tornou essa primeira pessoa a ser designada como um comandante de uma força naval, né? Ou seja, a primeira pessoa nascida no Brasil
a receber um comando aí de uma força naval. E isso é muito legal, né? Porque tem então os portugueses que sempre se destacavam, né? E ele se destaca nessa parte. Me fala aí um pouquinho, que eu e o Kio a gente quer saber. Ele consegue tirar os franceses daqui do Brasil? Com certeza. Né? Como Então, é que ele faz? a partir desse momento que ele recebe o seu comando ali, né, dessa força naval, em 1614, ele parte então lá para o Maranhão para combater os franceses, né? Algo que ele conseguiu, né, juntamente aí com uma força, né, junto com de Alexandre de Moura, né, onde foi reforçada essa força ali, ele consegue então combater os franceses, né, e consegue alcançar o seu objetivo, que era a expulsão ali daqueles franceses daquele local, né? E por causa disso, dos seus feitos, né, ele é considerado aí pelo livro Uma Síntese Histórica como um vulto da história naval. E não somente isso, né? Hoje, atualmente, né, por ser um herói, considerado um herói brasileiro, o nome dele, Jerônimo de Albuquerque, está sendo aí homenageado para dar nome a uma das fragatas da classe Tamandaré, a fragata 201. Uma daquelas que né? lançou ontem? Muito bem, Que né? a primeira foi a Tamandaré. Sexta-feira foi lançada então a Tamandaré e logo em seguida está previsto para 2026 o lançamento aí da fragata Jerônimo de Albuquerque, a fragata 201. Sabia disso, Kio? E aí, Bem sabia, bacana né? essa parte, né? Então, Não só para a história, mas o pessoal aí que está preocupado na parte de redação, o pessoal fica ligado, um né? repertório Caruso? cultural aí, né? Fica bem ligado nisso daí, porque é um tema, assim, bem evidente. Lembrando, Aparelhamento. isso, assim, né, já caiu, só esse ano, né, caiu, falando sobre a base industrial de defesa, né? Sim. E uma das grandes preocupações, inclusive eu vi isso no jornal, que acho que foi ontem, falando sobre a importância, né, com o lançamento da fragata Tamandaré, estava falando sobre a importância da gente ter, né, porque em geral a massa, né, brasileira acha besteira investir na marinha, em novos navios, e não é. As pessoas não entendem, acham que acham que as Forças Armadas, como a gente não tem guerra, a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Só que tá, né, uma grande marinha, ela tá preparada quando não tem nada, né? Imagina se uma marinha grande fosse preparar só quando a guerra acontecer. Até ela conseguir, até ela ficar pronta, acabou, né? E é interessante porque, inclusive, o comandante da Marinha falou sobre isso. Atualmente, a gente tem muitos navios chineses que estão pescando próximo aqui da nossa costa brasileira. Exatamente. E isso é muito preocupante. Inclusive, uma das ideias dos navios da classe Tamandaré é fazer a patrulha aqui no na nossa fiscalização, costa. né, e dar maior segurança nas nossas águas jurisdicionais brasileiras. Porque imagina só, os chineses, se eles pescarem tanto assim, aqui não vai ter peixe pra gente. Exatamente. Vai prejudicar o comércio, prejudicar tudo. O pessoal Olha isso. confunde a principal tarefa das Forças Armadas, achando que as só Forças pra Armadas guerra. é pra guerra. Não. Não. As Forças Armadas, e quando a gente diz as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ela é feita para garantir a soberania nacional. E como que é feito essa garantia da soberania nacional? É só quando tiver guerra? Não. Não. A Marinha ela tem que estar presente na proteção da Amazônia Azul. Pronto. Ponto. O Exército tem que estar presente na garantia das fronteiras terrestres. Então, não E é feito aeronáutica no nosso espaço aéreo. só para guerra. Ela é feita para quê? Na Garantir a verdade, soberania. as Forças Armadas, elas atuam, Léo, mais em tempos de paz, que é o Sim. comum, Eu ia falar agora. do que em tempos de guerra. Então, a ideia é estar preparado para isso, garantindo a soberania. Porque quando um país é fraco, não tem ninguém que o defenda, ele é rapidamente invadido. A gente vê por aí grandes guerras, né? E eu acho que o melhor momento também para poder fortificar a Marinha é um tempo de paz, onde você tem mais tempo para poder planejar, organizar. A gente está vendo isso pra atualmente renovar, aqui né? na... Porque aqui no Brasil, porque a Marinha, se vocês se lembram, a Marinha nossa do Brasil, ela foi forjada não antes da guerra, mas na guerra, né? Já como foi levantada ali a bola, né, da independência do Brasil, ali foi surgida a Marinha. Então a Marinha, assim como a Marinha do Brasil e dos Estados Unidos, né, ela já nasceu na guerra. Isso. Então, acho importante esse momento de a gente estar renovando a nossa esquadra, renovando a Marinha, justamente para quando chegar o perigo, né, como vocês falaram já antes, Garantir que o já território está brasileiro continue preparado, sendo né? território brasileiro. Uma coisa muito importante é o que o nosso livro também fala, né, que é sobre mostrar a bandeira, né?
poder Sim, dissuasório, né? Então, isso quanto aí. mais força, mais renovação a gente tiver, mais meios navais a gente tiver, né? Mais preparado a gente vai estar para quê? Para dissuadir qualquer aí força, né, externa, e ameaça externa, vamos dizer assim, que tenta Legal. invadir o nosso Brasil. Né? É Exatamente. isso aí. Então é isso, né, Carolzinha? Gostei. Tema Esse maravilhoso, bate-papo eu gostei. E a intenção é a gente colocar mais pontos assim para poder, né, tá levantando. Se você gostou desse quadro, dê sugestões para o No nosso, comentário, né? pro Like nosso aí. novo... Quem a gente vai puxar agora, Kio? É. Eu quero a participação de vocês, então coloque aí nos comentários de quem vocês querem que a gente fale na nossa próxima reflexão da Reflexão história. da história. Pessoal, e aproveita, né, para ajudar a gente aí a crescer na plataforma, atingindo mais gente. Então, curte e compartilha. Se vocês curtirem, já tá excelente, mas se compartilhar, Melhor aí, ainda. pô, vocês elevam aí o curso de sumos e a gente consegue romper barreiras. A ideia aqui, Kio, esse breve comentário é também ajudar no repertório cultural da galera. Exatamente. Que agora é obrigatório na redação, né? certeza. E quando a gente faz esse bate-papo aqui, a professora Thailise e a professora Carilene, elas sempre falam sobre isso. Você pegar um ponto, pode ser histórico, e falar sobre ele na redação. Inclusive, a aula da oficina, a professora Thailise, ela foi destrinchando o desenvolvimento. E ela fala sobre isso. Como utilizar o repertório, porque muita gente tem dúvida de como é que faz. E ter essas histórias, ler os jornais, saber o que está acontecendo por aí, é uma das maneiras de Usar a você revista ajudar. Marítima. Revista Marítima. Agora a gente está Sugestão ganhando também. parceria com a Navigator, Olha mais que uma legal. revista que está chegando hoje no curso. Então o pessoal tá vendo aí os stories. Chegou a Navigator, parceria com a revista Marítima. Ou seja, esse novo quadro vão ter vários temas assim muito, muito importantes, não só, como você está falando, Carol, não só na parte da história, Uhum. e sim na parte da redação, então eu nem falo. Nem se fala, nem com certeza. falo. E geralmente o pessoal coloca muita parte aí de história, né? Uma pessoa, o Almirante Barroso, por exemplo, né? Uhum. Um ato de coragem, os atributos, né, que tem na roda da virtude ali, Uhum. outras coisas mais, vamos dizer assim. Legal. Então é isso. Vou ficar aguardando aqui o comentário de vocês. E Eu quero importante saber... também, né? Cada nome que for citado aqui, é importante que vocês também busquem ali no livro para poder Isso. aumentar. Pô, Fiquem deixa só na de nossa- ser preguiçoso. Vai lá e ó, vai pra pirar, pô. Fica parado. Isso aí. Coloque aqui nos comentários qual é o próximo personagem que vocês querem ouvir a gente comentando, ou uma batalha, algum fato histórico que vocês queiram ouvir, que esteja na nossa bibliografia, importante, né? E vambora, porque a sua aprovação é o que, Kio? É a nossa missão. A minha também, e a dele também. Vamos lá, pessoal.